Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo leitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 345. Hoje vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 24, a Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulos 1, 2 e 3, e Provérbios 29, versículos de 12 a 14. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. Nós recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que o episódio sair. É o dia 345, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 24, a Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulos 1, 2 e 3 e Provérbios, capítulo 29, versículos de 12 a 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, processo diante de Félix. 5 dias depois, apresentou-se o sumo sacerdote Ananias com alguns senadores e o advogado Tertulo, para apresentar suas acusações contra Paulo. Fizeram-no comparecer e Tertulo começou sua acusação. Ilustríssimo Félix, graças a ti gozamos de paz estável e graças à tua providência esta nação consegue melhoras. Em tudo e por todo lugar o recebemos com profundo agradecimento. Para não cansar-te, solicito de tua clemência que escutes minha exposição resumida. Descobrimos que este homem é uma peste que promove discórdias entre os judeus do mundo inteiro e que é um líder da seita dos nazarenos. Quando tentava profanar o templo, nós o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o tribuno Lísias, com grande violência, o arrancou de nossas mãos, mandando que seus acusadores viessem a ti. Tu próprio, examinando-o, poderás comprovar a verdade de nossas acusações. Os judeus o apoiavam, afirmando que era certo. O governador fez um sinal para Paulo e este tomou a palavra. Como sei que há anos administras a justiça para esta nação, confiadamente pronuncio minha defesa. Tu próprio podes comprovar que não se passaram mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém em peregrinação. Nem no templo, nem nas sinagogas, nem pela cidade me encontraram discutindo com alguém ou sublevando o povo. Não podem provar nenhuma das acusações contra mim. Isto sim. Confesso-te que venero a Deus seguindo esse caminho que eles chamam de seita. Creio em tudo que está escrito na lei e nos profetas, e confiado em Deus, espero como eles que haverá ressurreição de justos e injustos. Eis porque também eu procuro manter em tudo uma consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens. Após uma ausência de anos, fui em peregrinação ao templo, levando esmolas para meu povo e oferendas. Aí me encontraram num rito de purificação e não com uma multidão nem um tumulto. Mas alguns judeus da Ásia, esses teriam de comparecer e acusar-me do que tiverem contra mim. Ou então, que os presentes digam qual delito encontraram quando compareci diante do conselho, a não ser o de ter declarado em voz alta diante deles que me julgavam por causa da ressurreição dos mortos. Félix, que estava bem informado sobre o caminho, remeteu-os para outra ocasião, dizendo-lhes: Quando vier o comandante Lísias, eu resolverei vosso pleito. A seguir, deu ordens ao centurião para que mantivesse Paulo detido, com certa liberdade, e que não impedisse aos seus de lhe prestarem seus serviços. Passados alguns dias, Félix mandou chamar Paulo. Com sua mulher Drusila, que era judia, ouviu-o dissertar sobre a fé em Jesus Messias. Porém, quando Paulo começou a falar de honradez, de alto domínio e de julgamento futuro, Félix se assustou e disse: Por ora podes retirar-te. Eu te chamarei em outra ocasião. Esperava receber dinheiro de Paulo e por isso chamou com frequência para conversar com ele. Passados 2 anos, Pórcio Festo sucedeu a Félix, o qual, querendo agradar os judeus, manteve Paulo preso. A primeira carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1. De Paulo, apóstolo, não enviado por homens, nem nomeado por um homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou da morte, e dos irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
que se entregou por nossos pecados para tirar-nos da perversa situação presente, segundo o desejo de Deus nosso Pai, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Há somente um Evangelho. Maravilho-me de que tão depressa tenhais deixado aquele que vos chamou por puro favor, para passardes a um evangelho diferente. Não é que seja outro, mas alguns vos estão perturbando para deformar o evangelho do Messias. Mas se nós ou algum anjo do céu vos anunciar um evangelho diferente daquele que vos anunciamos, seja maldito. Como vos tenho dito, e agora repito, se alguém vos anuncia um evangelho diferente do que recebestes, seja maldito. Porventura procuro agradar aos homens, ou antes a Deus? Pretendo agradar aos homens? Mas se eu quisesse agradar aos homens, não seria servo do Messias. A vocação de Paulo. Eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho que vos anunciei não é de origem humana, pois eu não o recebi nem aprendi de um homem, mas Jesus Cristo revelou a mim. Ouvistes falar de minha precedente conduta no judaísmo. Eu perseguia violentamente a Igreja de Deus, tentando destruí-la. No judaísmo, eu superava todos os meus patrícios de minha geração, em meu fervoroso zelo pelas tradições de meus antepassados. Mas quando aquele que me separou, ainda no ventre materno, e me chamou por puro favor, teve por bem revelar-me seu filho, para que eu anunciasse aos pagãos, imediatamente, ao invés de consultar homem algum ou de subir a Jerusalém para visitar os apóstolos mais antigos que eu, retirei-me para a Arábia e depois voltei a Damasco. Passados 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei 15 dias com ele. Dos outros apóstolos, não vi senão Tiago, o parente do Senhor. Isso que vos escrevo, conste diante de Deus que não minto. Mais tarde, me dirigi à região da Síria e da Cilícia. As igrejas cristãs da Judéia não me conheciam pessoalmente. Só tinham ouvido contar. Aquele que antes nos perseguia, agora anuncia a boa notícia da fé que antes tentava destruir. E por minha causa davam glória a Deus. Capítulo 2. Paulo e os outros apóstolos. Passados 14 anos, subi de novo a Jerusalém com Barnabé e levando comigo Tito. Subi seguindo uma revelação. Em particular, expus aos mais autorizados o evangelho que pregava aos pagãos, para que não se tornasse inválido o curso que haviam seguido e que eu seguia. Nem sequer meu companheiro Tito, que era grego, foi obrigado a circuncidar-se. A questão se deveu a falsos irmãos, intrusos, que se infiltraram para espiar a liberdade que eu gozava graças a Cristo Jesus, e pretendiam escravizar-nos. Eu não cedi um momento, nem me submeti, pois tinha que manter por vós a verdade da boa notícia. Quanto aos respeitáveis, até que ponto fossem, não me importa, pois Deus não é parcial com os homens. Esses respeitáveis não me impuseram nada. Ao contrário, reconheceram que me haviam confiado anunciar a boa notícia aos pagãos, assim como Pedro aos judeus. Pois aquele que assistia a Pedro em seu apostolado com os judeus, assistia a mim no meu com os pagãos. Então Tiago, Cefas e João, considerados os pilares, reconhecendo o dom que me fora feito, apertaram a mão a mim e a Barnabé em sinal de solidariedade, para que nós nos ocupássemos dos pagãos e eles dos judeus. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, questão que me esforcei por cumprir. Paulo enfrenta Pedro. Quando Cefas chegou a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, pois era censurável. Antes que viessem alguns da parte de Tiago, ele costumava comer com os pagãos. Quando chegaram, ele se retraía e se afastava por medo dos judeus. Os outros judeu-cristãos começaram a fingir como ele, a tal ponto que também Barnabé se deixou arrastar ao fingimento. Quando vi que não agiam retamente segundo a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, que és judeu, vives de modo pagão e não judeu, como obrigas os pagãos a viver como judeus? Judeus e pagãos se salvam pela fé. Nós, judeus de nascimento, não pagãos pecadores, sabemos que o homem não obtém a justiça pela observância da lei, mas por crer em Jesus Cristo. Nós cremos em Cristo Jesus para obter a justiça pela fé em Cristo, e não por cumprir a lei, pois pelo cumprimento da lei ninguém obtém a justiça. Ora, se nós que procuramos em Cristo nossa justiça, nos revelamos também pecadores, Cristo é um agente do pecado?
De modo nenhum. Pois se começo a reconstruir o que havia derrubado, mostro que sou transgressor. Por meio da lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, e já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Enquanto vivo na carne mortal, vivo de fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça fosse obtida pela lei, Cristo teria morrido em vão. Capítulo 3. A lei e a fé. Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Vós, ante cujos olhos descreveram Cristo crucificado. Quero que me expliqueis uma coisa. Recebestes o Espírito pelo cumprimento da lei ou por ter escutado com fé? Sois tão insensatos? Começastes com o Espírito e terminais no instinto? Experimentastes em vão coisas tão grandes? Se é que foi em vão. Pois bem, aquele que vos concede o Espírito e faz milagres por vosso intermédio, o faz porque cumpris a lei ou porque escutais com fé? Por exemplo, Abraão confiou em Deus e isso lhe foi anotado como crédito. Compreendei que filhos de Abraão são os que têm fé. A Escritura previa que os pagãos obteriam a justiça pela fé, e assim Deus antecipa para Abraão a boa notícia. Por ti todas as nações serão abençoadas. Assim os que creem são abençoados com Abraão, que teve fé. Os que dependem do cumprimento da lei caem sob uma maldição, pois está escrito: maldito quem não mantiver o que está escrito no código da lei, pondo-o em prática. E que ninguém é justo diante de Deus por cumprir a lei comprova-se, porque o justo viverá por crer. Ao contrário, a lei não depende da fé. Antes, quem a cumprir, por ela viverá. Cristo, submetendo-se à maldição, nos resgatou da maldição da lei, como está escrito: maldito quem é suspenso a um madeiro. Assim, a bênção de Abraão, por meio de Jesus, se estende aos pagãos, para que possamos receber pela fé o Espírito prometido. A lei e a promessa. Irmãos, usarei uma linguagem corrente. Um testamento devidamente outorgado, ainda que seja por um homem, ninguém pode anulá-lo nem acrescentar-lhe nada. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz descendentes no plural, mas no singular, e a teu descendente, que é Cristo. Pois eu digo, um testamento já outorgado por Deus não pode anulá-lo uma lei que chega a 430 anos depois, invalidando a promessa. Portanto, se a herança vale em virtude da lei, já não o é em virtude da promessa. Deus a deu de presente a Abraão em virtude da promessa. Então, para que serve a lei? Foi acrescentada para delatar as transgressões, até que chegasse o descendente beneficiário da promessa. E foi promulgada por anjos, por um mediador. Portanto, se a parte é um somente, não há mediador. E Deus é único. Então a lei vai contra as promessas? De modo nenhum. Se fosse dada uma lei capaz de dar vida, certamente pela lei se obteria justiça. Mas a Escritura inclui todos sob o pecado, de modo que o prometido seja entregue aos que creem pela fé em Jesus Cristo. Escravos e filhos. Antes que chegasse a fé, éramos prisioneiros, guardados pela lei até que se revelasse a fé futura. De modo que a lei era nosso pedagogo até que viesse Cristo e recebêssemos a justiça pela fé. Mas ao chegar à fé, já não dependemos do pedagogo. Pela fé em Cristo Jesus, sois todos filhos de Deus. Vós que fostes batizados, consagrando-vos a Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não se distinguem judeu e grego, escravo e livre, homem e mulher. Pois com Cristo Jesus sois todos um só. E se pertenceis a Cristo, sois descendência de Abraão, herdeiros da promessa. O livro de Provérbios, capítulo 29, versículos de 12 a 14. O governante que dá atenção a enganos terá criminosos como ministros. O pobre e o usurário se encontram. O Senhor dá luz aos olhos de ambos. Quando um rei julga lealmente os desvalidos, seu trono está firme para sempre. Pai do céu, nós te louvamos e te glorificamos. Muito obrigado. Obrigado por esse dia, por mais um dia, o dia 345.
Ai, Senhor Deus, temos só mais 20 dias pela frente nessa jornada, onde permitimos que a Tua palavra entre em nossas vidas e nos transforme. Nos ajude a não simplesmente ouvirmos Tua palavra, mas a sermos transformados por ela. Que não seja apenas sobre aprender sobre a Ti, mas sobre nos tornarmos como Tu. Que esse tempo que passamos contigo mude as nossas vidas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sabe, isso meio que me lembra desse final da oração, essa frase, esse tempo que passamos contigo, Jesus, que isso nos mude. Lembra lá no começo de Atos dos Apóstolos, que quando as pessoas viram os apóstolos, elas reconheceram que eles haviam estado com Jesus, passado tempo com Jesus. Olhamos para nós mesmos, depois de 345 dias nessa jornada, e fazemos a pergunta: Senhor Deus, as pessoas que olham para mim agora, será que elas reconhecem que eu passei todo esse tempo contigo? Que eu permiti que o teu caráter, tuas ideias, o que tu amas, o que tu odeias, moldasse meu coração, meus pensamentos, como eu vivo, o que eu amo, o que eu odeio? Eu acho que há algo bem forte nisso. Porque podemos mudar ou podemos continuar os mesmos, né? Aqui no capítulo 24 de Atos dos Apóstolos, isso é mais ou menos o que vemos acontecer. Vemos Félix, que é... Bom, ele é o grande manda-chuva daqui, tá? E Paulo faz a sua defesa diante dele. Agora, Félix tem uma esposa, Drusila, e Drusila é judia. E você pensa, pô, legal, isso deve ajudar, né? Sim e não. Porque, bom, Drusila tinha sido casada antes com um rei de um pequeno reino, ou um pequeno país. E Félix foi capaz de, aparentemente, convencê-la a deixar o marido, o rei do pequeno país, por ele. Dizendo, olha, eu tenho mais influência no Império Romano do que ele. Ou algo assim, mas independente de como ele tenha convencido, a realidade é que, bom, já dá pra ter uma ideia de como é esse casal, né? Aliás, não é só essa questão dela deixar o marido por ele, mas também os livros de história meio que indicam que Félix era um homem que não necessariamente seria um homem bom, sabe? Ao mesmo tempo, esse pequeno vislumbre que temos no capítulo 24 de Atos nos lembra um pouco Herodes. Lembra que Herodes queria ver Jesus? Na verdade, antes até disso, lembra que ele queria ouvir João Batista? E ele meio que tinha uma situação similar com a que vemos aqui, porque João acusava Herodes de viver com a esposa de seu irmão. E ele falava que isso era errado. Mas diz nos evangelhos que Herodes, mesmo assim, gostava de ouvir João. E aqui temos esse sujeito, Félix, e Paulo proclamando o evangelho para ele. E é muito interessante que diz no versículo 25 do capítulo 24. Porém, quando Paulo começou a falar de honradez, de autodomínio e de julgamento futuro, Félix se assustou. E esse fato de ele se assustar revela algo sobre ele. Revela que ele não só foi convencido pela pregação de Paulo, mas também que ele permaneceu inerte. Mesmo depois de ser convencido, ele permaneceu inerte. Porque o que ele diz? Ele diz, por ora podes retirar-te, eu te chamarei em outra ocasião. E ele manda chamá-lo com frequência e conversava com ele. Daí diz, passados 2 anos, Pórcio Festo sucedeu a Félix, o qual, querendo agradar os judeus, manteve Paulo preso. Então, de novo, podemos nos comover ao ouvir a palavra do Senhor. A graça de Deus pode nos alcançar, pode abrir nossos corações, mas a menos que eu pegue e haja nessa graça, não vai ter mudança. Nada vai mudar. A menos que eu haja sobre o que eu acredito, não há mudança. Agora vamos para a carta aos Gálatas. Vimos a carta de São Paulo aos Gálatas, que não é muito longa, tá? São apenas 6 capítulos. Nós vimos metade dela hoje, capítulos 1 a 3. O contexto para a carta de São Paulo aos Gálatas é... Bom, você já sabe, né? Paulo foi à região da Galácia, né? E ele estabeleceu umas igrejas e proclamou Jesus Cristo, obviamente. E os gentios de lá vieram a ter fé em Jesus Cristo. Mas então o que aconteceu é que algumas pessoas foram lá, que nem aconteceu em Corinto. Líderes judeus cristãos foram lá e começaram a dizer: vocês têm que se circuncidar para experimentar a plenitude da fé cristã, para experimentar a plenitude do que é ser um seguidor de Jesus Cristo. E os Gálatas começaram a acreditar, eles já estavam acreditando neles. Então aqui São Paulo está defendendo sua mensagem, dizendo o seguinte: olha, a forma como eu preguei o evangelho para vocês não era sobre a lei. Não era sobre obedecer às leis rituais do judaísmo, circuncisão, as leis kosher ou pureza ritual. Mas era sobre fé. Era sobre a fé que veio até vocês quando Jesus Cristo foi proclamado.
E, inclusive, lembrem-se do Espírito Santo que veio sobre vocês quando rezamos por ele. Assim como em Éfeso, que aqueles gentios foram abençoados quando rezamos com eles. E eles receberam o poder do Espírito Santo. E também em tantas outras ocasiões que vimos aqui em Atos dos Apóstolos, né? E, aliás, não só isso, mas São Paulo aponta que, olha, faz sentido que talvez vocês estejam um pouco confusos, porque houve até esse homem chamado Cefas, e todos vocês conhecem Cefas, né? Porque ele é o Al-Rabaite. São Paulo não diz o Al-Rabaite, mas todos sabemos que ele é o mordomo da casa, ele é o primeiro-ministro. Mas até ele foi insincero, ele fingiu. O que aconteceu? Bom, quando ele vivia entre os gentios, ele comia como um gentio, ele não comia de acordo com os costumes judaicos. Mas quando um grupo de judeus chegou, judeus que realmente acreditavam na ideia de que você precisava comer de acordo com os costumes judaicos, Cefas, Pedro, se afastou. Ele parou de comer com os gentios e passou a observar os costumes judaicos na presença dos judeus cristãos. E Paulo disse: eu me opus publicamente a ele porque ele estava errado nisso. E isso é verdade. E uma das coisas que às vezes as pessoas falam sobre essa parte aqui é a seguinte: ué, então o Papa estava errado? E nós dizemos: sim, ele estava. Assim, infalibilidade não significa impecabilidade. Impecabilidade significa estar sem pecado. Infalibilidade significa que ele não ensina algo errado. E não dizemos que o Papa ou o Santo Padre, ou mesmo o primeiro Papa, Pedro, tudo que eles ensinavam está sem erro. Existem certas condições para um Papa ensinar algo sem erro. Por exemplo, o primeiro Papa, São Pedro, falou sem erro quando ele proclamou no Sermão de Pentecostes. Ele falou sem erro quando escreveu 1 Pedro e 2 Pedro, as cartas, né? Então tem esses casos, mas nesse caso aqui, ele foi insincero, ele fingiu. Você poderia até dizer que ele foi hipócrita, mas de toda forma ele estava errado. Ele estava errado na forma como ele estava vivendo. O próprio São Paulo diz que ele não estava agindo retamente ao fazer isso, e por isso eu me opus a ele. E isso é importante, que São Paulo foi e mostrou isso para ele. Então, São Paulo está mostrando ao povo da Galácia, aos Gálatas, que aquilo em que eles deveriam confiar não é a lei, mas o Espírito Santo. E aqui no versículo 20 do capítulo 2 da carta aos Gálatas, nossa, é muito importante. Esse trecho é crucial. Ele diz: fui crucificado com Cristo, e já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Enquanto vivo na carne mortal, vivo de fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E isso é muito, muito importante, porque o Espírito Santo vem até nós quando pedimos. O Espírito Santo vem até nós pelo nome de Jesus. O Espírito Santo vem até nós no batismo, na crisma. E o Espírito Santo vem até nós de tantas formas, porque o Senhor quer que tenhamos acesso a Ele. O Senhor quer que tenhamos acesso ao Pai. Aliás, Ele nos redimiu, né? Ele nos redimiu. A lei tinha seu propósito, e é isso que vemos no final do capítulo 3. A lei tinha seu propósito. Ela era nosso pedagogo, né? Nosso guardião, nosso tutor. E a ideia por trás dele chamar de pedagogo é porque quando você ia para a escola, havia um guardião, um tutor ou um professor que levava você até a escola para garantir que você aprendesse e estudasse direitinho, sabe? E aqui no final do capítulo 3, São Paulo está dizendo, era isso que a lei era. Ela era nosso pedagogo, ela era nosso tutor até que Cristo viesse para que fôssemos justificados pela fé. Mas ao chegar à fé, isso no versículo 25, mas ao chegar à fé já não dependemos do pedagogo. Pela fé em Cristo Jesus, sois todos filhos de Deus. E essa ideia foi, claro, confirmada pelo Concílio de Jerusalém, lá no capítulo 15 de Atos. Lembra? A gente leu essa parte, que teve o Concílio de Jerusalém, onde o Espírito Santo e a igreja, os apóstolos, junto com o primeiro papa, determinaram que, você não precisa ser circuncidado para ter a plenitude da fé. Você só precisa ser batizado, apenas viver a fé cristã. Não necessariamente viver a fé judaica. E de novo, quem tem direito a isso? Fala lá. E nossa, essa última parte do capítulo 3 é muito importante. Porque São Paulo está deixando muito, muito claro que não são apenas algumas pessoas que têm direito e podem participar da fé. Não são só homens, pessoas livres e ricos ou judeus. Não, ele diz, já não se distinguem judeu e grego, escravo e livre, homem e mulher, pois com Cristo Jesus sois todos um só. E ele não está negando a realidade de homens e mulheres ou a realidade de que existem judeus e gregos ou escravos e livres. O que ele está dizendo é que todos são iguais perante a graça de Deus, mesmo havendo sim diferenças entre judeu e grego, escravo e livre, homem e mulher. Faz sentido?
Todos somos um em Cristo Jesus. E o ponto principal que Paulo está fazendo aqui é que todos se tornaram herdeiros pelo batismo das promessas do Pai, das promessas que Deus fez lá atrás a Abraão. Espero que eu tenha conseguido explicar bem. Não sei. Tipo, quando se trata das cartas de São Paulo, tem tanta coisa que podemos destrinchar, tanta coisa que podemos aprender com ele. É por isso que eu sou tão grato por lermos a carta aos Gálatas em 2 dias, porque assim dá pra ir lendo com calma. De repente até voltar e ler de novo, ouvir novamente, voltar, ler de novo, para realmente entender o que Deus está dizendo por meio das cartas de São Paulo. Não apenas aos Gálatas, mas todas as cartas que a gente vai se aprofundar nos próximos dias. Estou rezando por você, por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.